A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, tudo bem com vocês? O meu nome é Tiago e seja bem-vindo ao meu canal Bíblia Verso. E o tema que eu quero abordar hoje é Deus controla o ser humano, né? Eu fiz um vídeo relacionado à soberania de Deus e à responsabilidade do homem, e inclusive já está no canal, né? Se você quiser assistir, fique à vontade. E nesse vídeo eu quero me concentrar mais na soberania de Deus, especificamente sobre o ser humano, né? Eu quero abordar mais focado no próprio ser humano. Que Deus controla todas as coisas, isso as escrituras ensinam e isso é bem conhecido de muitos, né, que estudam a Bíblia. Mas eu quero especificar e mostrar que Deus controla cada detalhe do aspecto humano para que ele cumpra o propósito do próprio Deus, no final das contas, né? Seja as suas escolhas boas, seja as suas escolhas ruins, suas atitudes boas ou ruins, tudo vai cooperar para que o plano de Deus se cumpra, né? Porque Deus tem um total controle sobre todas as coisas, inclusive sobre o ser humano. Então, como de costume, eu vou comentar alguns versículos, dar meu parecer, né? Vou ler alguns versículos e dar meu parecer. E o primeiro caso que eu quero tratar aqui é sobre o faraó. No vídeo que eu gravei recentemente, que, como eu já disse no início, o título Soberania de Deus e Responsabilidade do Homem, eu pego dois textos que se referem a faraó, no fato de Deus endurecer o coração dele, ou seja, controlar a mente dele mesmo, para que faraó fizesse exatamente o que Deus queria, que era desobedecer à vontade de Deus, e assim Deus mostrar o seu poder às custas dessa desobediência, derramando 10 pragas sobre o Egito e assim libertando o povo com grande poder, né? E o primeiro versículo que eu quero abordar está lá em Êxodo, no capítulo 4, versículo 21, que diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Então, esse versículo, inclusive, eu usei também no outro vídeo, fala que Deus envia Moisés para que dissesse a Faraó que deixasse o povo de Israel sair livre, né? O povo de Israel estava sendo oprimido por Faraó, sendo usado como escravos para trabalhar para Faraó, e chegou o momento de Deus libertar o povo dessa escravidão, e ele envia Moisés, e diz a Moisés essas palavras, né, dessas instruções a Moisés, de o que ele tinha que falar para Faraó, que era libertar o povo, deixar o povo ir embora, em liberdade, né? Só que o próprio Deus fala para Moisés que ele ia mandar Moisés fazer isso, só que ele já avisa Moisés que ele endureceu o coração de Faraó para que Faraó se recusasse a libertar o povo. Olha só que interessante. Deus ia endurecer o coração de Faraó. Deus ia controlar Faraó para que Faraó fizesse exatamente o oposto do mandamento de Deus que estava sendo dado através de Moisés, que era de libertar o povo. Aí o versículo 9 do capítulo 16 de Êxodo ainda diz assim: Mas, deveras, para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Aqui é outro texto que Deus fala claramente que ele levantou Faraó justamente para mostrar o poder dele, às custas de Faraó, às custas da desobediência de Faraó que o próprio Deus provocou, né? O próprio Deus fez com que Faraó desobedecesse a um mandamento que ele mesmo estava dando. E qual era o motivo disso? Esse texto explicou, que eu acabei de ler, né? Mas, deveras, para isto te mantive, para mostrar meu poder em ti e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Ou seja, Faraó só foi levantado por Deus justamente para que Deus mostrasse o poder dele para o povo israelita, para o povo egípcio, né, que estava ali naquela situação, sob o comando de Faraó, e para nós hoje que lê as escrituras. Então, esse foi o propósito de Deus ter endurecido o coração de Faraó. Mas o mais interessante é que, eu vou deixar claro de novo, Deus controlou o coração de Faraó. Controlou. Quando se fala de coração, a gente está falando de mente, né, porque a coração na Bíblia geralmente está relacionado à parte interior do homem, né? A mente, está relacionado à mente. Todas as funções da mente está associada ao coração. Quando a Bíblia usa a expressão coração, geralmente, na maioria dos casos, está relacionado à mente. Então Deus controla a mente de Faraó para que Faraó faça exatamente o que Deus quer. Que ele desobedecesse à vontade de Deus e sofresse as 10 pragas que Deus fez para mostrar o seu poder e ainda servir de testemunho para toda a terra e para nós até hoje que lemos essa passagem. E o interessante é que o apóstolo Paulo, baseado nessa passagem, nessa situação de Faraó, ele diz uma coisa lá em Romanos, capítulo 9, versículo 18. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Então, Paulo, baseado nessa situação de Faraó, está dizendo que Deus ele pode fazer o que ele bem entende. Se ele quer endurecer Faraó, ele vai endurecer Faraó. Se ele quer fazer Faraó dançar, ele vai fazer Faraó dançar. Deus levantou Faraó justamente para cumprir o propósito dele. Entende? Para cumprir o propósito divino. Então, eu posso dizer tranquilamente que Deus fez Faraó nascer, né? Fez Faraó existir, fez o Faraó se tornar Faraó e governador do Egito, e fez Faraó escravizar o povo de Israel para que no momento certo o próprio Deus usasse tudo isso para que ele fosse glorificado, derrotando o Faraó, mostrando quem é que controla, quem é que é o verdadeiro rei
e quem é que está no controle de todas as coisas, inclusive do coração de Faraó, inclusive da mente de Faraó. Então, esse caso aqui, a gente observa que Deus ele se compadece de quem quer, né? Que nem Paulo fala. Ele endurece quem ele quiser. Deus não precisa dar satisfação para ninguém quando ele está tratando com a criação dele, principalmente com o ser humano. Se ele quer ter dó do ser humano e salvar o ser humano, ele vai salvar. Se ele não quer, ele não vai salvar. Não se trata do que o ser humano faz ou deixa de fazer. O que se trata é de Deus se compadecer, de ele ter misericórdia, de ele querer ou não querer, né? Tudo está no controle do Senhor, inclusive o ser humano. Controle de Deus sobre as pessoas e sobre os eventos. Eu vou mostrar aqui outras passagens que aprofundam mais essa questão que Deus controla a mente, controla o coração e também controla os eventos em torno do ser humano. Eu vou ler aqui alguns versículos e mostrar para os irmãos que, de fato, o ser humano não é livre de Deus. Ele está completamente debaixo do controle de Deus. Inclusive, eu estou gravando esse vídeo falando isso debaixo do controle de Deus. Foi propósito de Deus eu fazer esse vídeo. Foi propósito de Deus eu estar aqui nesse momento com esse celular gravando esse vídeo para vocês. Então, observe isso aqui. Em Juízes, capítulo 14, versículo 4, diz assim: Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Os irmãos conhecem bem essa passagem aqui. Deus está falando, aliás, o narrador aqui dessa passagem está falando de Sansão, né? Sansão foi levantado por Deus para ser uma máquina de matar filisteu. Essa que era a função de Sansão, era matar filisteu. E, observando essa ideia, observando esse texto aqui, a gente nota que o que o escritor disse aqui, ó, que os pais de Sansão não sabiam que o fato de ele querer se relacionar com uma mulher filisteia vinha do Senhor. O desejo de Sansão de se relacionar com a mulher filisteia, que era um inimigo de Israel, que dominava sobre Israel, era do interesse do Senhor. Ou seja, Deus controlou Sansão para que ele desejasse a mulher filisteia, a mulher do inimigo, justamente para que Deus usasse essa situação para poder ter um motivo para atacar os filisteus. Deus quis fazer dessa forma. Ele quis criar essa situação para poder agir contra os filisteus. Fazendo o quê? Controlando Sansão a se apaixonar pela filisteia. Que no final das contas, se você continuar lendo essa história, vai saber que, de fato, os filisteus acabou matando essa mulher filisteia de Sansão, e Sansão foi lá e também fez um arregaço na cidade lá e matou vários filisteus por conta dessa situação. Então, o próprio desejo de Sansão foi controlado por Deus, foi determinado por Deus, né? É a ideia do determinismo. Deus determina e as coisas acontecem, né? Tem gente que não aceita muito essa verdade, mas é o que está nas escrituras, né? O que eu estou falando aqui é bíblico, eu não estou inventando moda aqui. Se vocês lerem o texto com calma, Juízes 14:4, vocês vão observar isso. Também, outro texto interessante que mostra bem esse controle de Deus sobre o ser humano, sobre a mente do ser humano, o coração do ser humano, está em 1 Reis, no capítulo 12 e versículo 15. E também tem um paralelo em 2 Crônicas, capítulo 10, versículo 15, que diz assim: O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha falado pelo ministério do profeta Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nabate. Então, esse texto aqui esse versículo está no contexto da divisão do reino do norte e do sul, né? Eu não vou entrar muito a fundo nessa divisão, mas por Roboão, não ter dado ouvido aos conselheiros, quando o povo veio de Israel, o reino do norte, né? Os israelitas, as 10 tribos, né? Porque era composto de 12 tribos. Essas 10 tribos, os representantes dessas tribos veio pedir ao rei que ele aliviasse o fardo, né? E a cobrança, que no tempo de Salomão era muito pesada. E eles falaram: se você aliviar o nosso fardo aqui nos trabalhos que a gente faz pro teu reino, a gente vai ser teu servo. E Roboão se recusou, é claro, a fazer isso, né? Foi ouvir conselhos dos seus amigos e acabou se recusando a fazer isso. Pelo contrário, ele falou que ia piorar o jugo sobre o povo. Aí o povo, que eram as 10 tribos, né? Das 12 às 10 tribos, os seus representantes, vendo que o rei Roboão ia ser pior do que foi Salomão em termos de trabalho forçado, de obrigar o povo a trabalhar como escravos, aí o que aconteceu? O povo se revoltou. Essas 10 tribos se revoltou contra o reino de Roboão, né? Que era da dinastia de Davi, né? Contra a casa de Davi. E assim, eles debandaram e se separaram do reino. Aí só ficou fiel a Roboão, Judá e Benjamim, né, no caso. O restante das 10 tribos debandaram, se separou. E Roboão tentou novamente tomar o reino de novo, obrigar as 10 tribos que tinham se separado dele, se tornando o reino do norte. Ele tentou tomar o reino de novo. E quem estava encabeçando essa revolta também contra o reino de Roboão, contra a família de Davi, era o próprio Jeroboão. Esse Jeroboão estava na cabeça dessa revolta. E na tentativa de Roboão de unificar novamente o reino, o que acontece? O profeta Aías tinha falado que Jeroboão ia governar as 10 tribos.
E também avisou lá pro rei Roboão não se levantar contra os israelitas para tentar unificar o reino, porque essa revolta vinha do Senhor. O Senhor controlou o coração das 10 tribos, dos membros das 10 tribos, dos representantes das 10 tribos do Reino do Norte, controlou a mente, controlou o coração, conduziu eles a se revoltarem. Né? Criou toda a situação, né, da falta de inteligência de Roboão, né, de não conseguir unificar o reino, de manter o reino unido, mas a revolta do povo, ou seja, Deus estava controlando todos os aspectos, tanto dos pensamentos como das ações do rei Roboão, de Jeroboão e do Reino do Norte, que é as 10 tribos. Né? E Deus fez dessa forma, mostrando aqui nessa passagem que eu li para vocês, o controle de Deus que ele exerce sobre todos os seres humanos para que os seres humanos façam exatamente o que ele quer. Nós façamos exatamente o que Deus quer. Né? Inclusive gravar esse vídeo. É Deus que está me fazendo gravar esse vídeo. Né? Eu gravo porque eu gosto, mas ao mesmo tempo Deus faz eu gostar de fazer isso e dá todas as condições que eu preciso para estar fazendo isso, não é mesmo? Também em 2 Crônicas, no capítulo 22, versículo 7, diz assim. 2 Crônica, capítulo 25, versículo 20. Porém, Amazias não lhe deu ouvidos, porque isto vinha de Deus, para entregá-los na mão dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos Edomitas. Né? Esse rei aqui, esse Amazias, ele não quis ouvir o profeta para mudar de vida e governar Israel, Judá no caso, né, da maneira correta, Israel, né, da maneira correta que Deus queria, né, de acordo com a vontade de Deus, e ele ameaçou até o profeta, para não profetizar mais para ele. E o motivo pelo qual ele se recusou a ouvir o profeta, ouvir o conselho de Deus, foi porque o próprio Deus fez com que ele não ouvisse. A mesma coisa que fez com o faraó. Né? Deus dá um mandamento, mas ao mesmo tempo Deus impede que essa pessoa que ouve o mandamento seja capaz de obedecê-la. Na verdade, se recusa a obedecer. O próprio Deus faz a pessoa se recusar a obedecer o mandamento dele. Foi o que aconteceu com Amazias e foi o que aconteceu com o faraó. Para quê? No caso de Amazias aqui, para entregar na mão dos inimigos, para que Deus matasse ele através dos próprios inimigos de Amazias. Amazias foi um rei, só para deixar destacado aqui, né? Um rei de Israel. Também, em Josué, no capítulo 11, versículo 20, diz assim: porquanto do Senhor vinha o endurecimento, olha só isso aqui, porquanto do Senhor vinha o endurecimento de seus corações, para saírem à guerra contra Israel, para que fossem totalmente destruídos e não achasse piedade alguma, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Olha só que tremendo isso aqui. Os inimigos de Israel na terra de Canaã, sob o comando de Josué, Israel invade Canaã, e o próprio Deus faz com que as pessoas que vivem, os reinos que vivem lá em Canaã, as pessoas que habitam em Canaã, venham para cima de Israel, para que justamente eles sejam destruídos pelas mãos de Israel. Olha só que interessante, Deus controla o coração daqueles reinos, daquelas pessoas que vivem naqueles reinos, para que eles se levantem contra Israel, para que eles lutem contra Israel, mesmo sabendo que vão perder, mas Deus ali cega o entendimento deles, faz eles agirem dessa forma, para que no final das contas eles sejam destruídos, para que a vontade do Senhor que foi dada através de Moisés se cumpra, que era da terra para o povo de Israel, para os hebreus, a terra de Canaã. E para isso, Deus endureceu o coração dos povos de Canaã, para que eles se levantassem. Ou seja, Deus controlou todo o comportamento do povo de Canaã. Né? Arquitetou todo o comportamento, as situações, os eventos, tudo que aconteceu, Deus coordenou, controlou, inclusive a mente do povo de Canaã, para que eles se recusassem a se render e fosse para cima de Israel e fosse derrotado, é claro, para que Deus cumprisse a promessa de dar a terra prometida para o povo de Israel. Outro texto também interessante está em Jeremias, no capítulo 31, versículo 18, que diz assim: bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converta-me e converter-me-ei, porque tu és o Senhor, meu Deus. Nota isso aqui, né? É Deus que converte, aqui o escritor admitindo que é Deus que faz a pessoa se converter. A Bíblia ensina que a gente tem que se converter, mas ao mesmo tempo ensina que é Deus que nos faz nos converter. Deus controla nossas mentes, nossas disposições para que a gente se converta. Melhor dizendo, Deus, no caso do ser humano, faz nascer de novo. Né? Ele ressuscita o ser humano espiritualmente, que não é capaz de, por conta própria, querer se converter a Deus, se converter a Jesus Cristo, mas o próprio Deus coloca essa disposição, essa vontade no ser humano de querer que ele se converta. É Deus que controla também a conversão. Né? Não é a pessoa que, de forma autônoma, independente de Deus, consegue se converter sozinha. Não, é Deus que decide se ela vai se converter. É Deus que faz ela se converter. E Jeremias ainda diz mais lá em Lamentações, capítulo 5, versículo 21. Converta-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Então, o próprio lamentador aqui fala que está pedindo para Deus o converter, porque ele entende que é Deus que faz a pessoa se converter. Se Deus fazer a pessoa ficar com o coração duro, ela vai continuar com o coração duro. E se Deus fazer a pessoa
se converter, ela vai se converter. É Deus que controla tanto a vontade de se converter, quanto a vontade de continuar rebelde, de continuar com o coração endurecido. E isso foi mostrado em todos os textos que eu li até aqui. Então, não há dúvida que Deus controla completamente o ser humano. Aí tem gente que pode falar, então quer dizer que somos robôs? Somos marionetes? Tá até no desenho do card desse vídeo, né? A mãozinha e a marionetezinha ali sendo controlada, simulando Deus controlando o homem. Mas, de fato, somos até mais avançados, a tecnologia de Deus é até mais avançada do que uma marionete ou um robô, né? Por assim dizer. De fato, Deus controla. Deus controla. Deus programa nossa mente, Deus controla a nossa mente, e a gente faz exatamente o que Deus determinou. Até na hora de desobedecê-lo, foi determinado por Deus na eternidade. Deus já decidiu que a gente ia ter determinado comportamento em determinada situação. E é o que a Escritura mostra. O caso de Sansão, né, quis se relacionar com a Filisteia, porque Deus quis que ele se relacionasse com a Filisteia. Não foi só o gosto de Sansão, mas foi mais do que isso. Deus fez ele gostar da Filisteia. E por aí vai. Todos os textos aqui, né, a revolta do povo do Reino do Norte contra o rei Roboão, também foi arquitetado por Deus, Deus controlou a situação. O caso de Jeremias falando que é Deus que faz a gente se converter, não é a gente que se converte meramente por conta própria, mas Deus controla a nossa mente para que a gente se converta. E Josué, no caso dos inimigos contra Canaã, a mesma coisa. Deus controlou a mente dos cananeus para que eles se levantassem contra Israel e assim fosse derrotado sob o comando de Josué, do exército israelense. Enfim, e a terceira parte desse vídeo, né? Controle de Deus sobre quem ele quer salvar, né? E falando de converter-se, né? Como eu citei aqui o caso de Jeremias, falando para Deus fazer eles se converterem para que eles fossem salvos. Olha alguns textos interessantes aqui. Inclusive fala do próprio Senhor Jesus Cristo, que está lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 44, que diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha só o que o Senhor Jesus mesmo falou aqui, hein? E uma continuação disso, está ainda em João, no capítulo 6, só que no versículo 65. Ele dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for lhe concedido. Então note que o próprio Senhor Jesus, para a pessoa realmente acreditar em Jesus Cristo, se converter a Jesus Cristo, se submeter a Jesus Cristo, tem que ser provocado pelo Pai. É o Pai que decide quem vai a Cristo e quem não vai. Não fique achando que é sua oratória, sua habilidade, seus dons que faz a pessoa se converter. Não, é Deus que decide se ela vai se converter, se ela vai a Cristo. É o próprio Deus que faz com que a pessoa, a mente da pessoa, receba Cristo para si. Receba Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Não é uma obra do homem, mas é sempre e sempre será uma obra de Deus. Sempre foi uma obra de Deus. Deus controla a mente do ser humano, até mesmo para ele se converter a Jesus, né? É muito normal no nosso meio a gente ver aquela expressão, aceitou Jesus, você aceitou Jesus. Na verdade, pelos textos que o próprio evangelista João coloca aqui sobre as falas de Jesus, mostra o que Jesus ensinou, né? Que ninguém pode vir a ele se o Pai não trouxer, não atrair, não puxar, né? Esse termo trouxer no original está dando ideia de puxar com força, né? De forma irresistível. Então, e no verso 65 do capítulo 6 está falando de ser concedido. É Deus que concede a pessoa vir a Cristo. Ou seja, não depende de quem quer e de quem corre, mas de Deus que se compadece, né? Vou deixar a referência desse versículo que eu acabei de citar aqui para você ler com mais calma. Também, o Salmo 115, versículo 3 diz assim: mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Então, resumindo toda a fala aqui, Deus faz tudo que agrada a ele, inclusive controlar o ser humano para que ele faça exatamente aquilo que lhe agrada, que está de acordo com o seu propósito. Então não adianta querer questionar a Deus, senhor, o senhor está nos tratando como marionete, como robô. A gente é mais do que isso, porque o que Deus faz nos fez muito mais, digamos assim, avançados do que meras marionetes e robô. Está muito além, está muito além. Mas é inegável o fato de que Deus nos controla. Deus controla tudo, inclusive nossos pensamentos, nossas palavras e nossas atitudes, que fazem parte aí do controle de Deus, para cumprir o propósito que ele mesmo quer que cumpra, né? Que chegue no ponto que ele quer que chegue. Em Filipenses, no capítulo 1, versículo 29, diz assim: porque a vós foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Então, até o fato de crer em Cristo foi concedido por Deus, como eu já li lá em João 6,44 e 6,65. Aqui também, em Filipenses, Paulo fala isso, que é concedido, esse negócio de crer em Jesus Cristo é concedido por Deus, é dado por Deus. Não vem de você, não vem de mim, vem de Deus. E se eu crer em Jesus hoje, é porque Deus quis que eu cresça. Não porque eu livremente, usando meu livre-arbítrio, não, eu decidi por meu livre-arbítrio acreditar em Deus. Aqui o texto mostra que esse negócio de livre-arbítrio cai por terra, né? Nós não temos livre-arbítrio. No máximo que a gente pode fazer é fazer escolhas, mas essas escolhas nunca é livre. Elas estão dentro do controle de Deus. É Deus que nos controla para escolher vir a Cristo ou então se recusar ir a Cristo. Essa que é a realidade. E a conclusão, para finalizar esse vídeo, o ser humano tem a capacidade de fazer escolhas. Isso é inegável. E a Bíblia ensina isso. Mas ele não faz escolhas livre do controle de Deus. Então, as nossas escolhas estão dentro do controle de Deus. Em outras palavras, Deus causa a vontade e a escolha do ser humano. Ponto. E, finalizando, sobre a soberania de Deus e responsabilidade humana, veja o meu vídeo sobre o assunto, eu vou deixar o link também aí na descrição.
que eu trato da soberania de Deus e da responsabilidade do homem, como eu disse no início do vídeo, né? Dá uma conferida lá para você entender melhor essa questão, como funciona a responsabilidade e a responsabilidade humana e a soberania de Deus ao mesmo tempo, né? Como funciona, como é que há uma conciliação nesse caso, né? Mas aqui é sobre o controle de Deus, sobre a mente, sobre o coração, sobre as ações, sobre os eventos que envolvem o ser humano. Então, que Deus abençoe, até a próxima e tchau!